Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana com o conteúdo de Sistema Urinário. Para a realização das nossas atividades, nós vamos utilizar o material fornecido pela professora Laura Leite, do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse material está disponível na internet e a professora disponibilizou para que possa ser utilizado, e você pode utilizar como roteiro de estudos para direcionar os seus estudos e as suas leituras nos conteúdos que estão é, disponíveis em diversos livros e em outras fontes bibliográficas. Nas primeiras aulas, na primeira aula nós falamos a respeito da anatomia dos rins, onde eles estavam posicionados, falamos dos ureteres, falamos da vascularização dos rins, falamos a respeito dos néfrons e suas estruturas básicas, e hoje nós vamos continuar com o detalhamento de como esse sistema de filtração acontece dentro dos rins, de modo a eliminar substâncias indesejadas dentro do nosso organismo. Então, quando a gente viu que o rim ele tem uma cápsula, um tecido que é formado por 3 camadas que recobre o rim, e a gente viu que dentro do rim a gente tem o córtex, que é a região, o tecido de vascularização, onde vão chegar as veias e as artérias para a irrigação desse órgão e para que seja possível a capilarização desses vasos para poder formar as estruturas de filtração. Então aqui a gente tem essa estrutura básica, formando por uma artéria renal, por uma veia renal. São a parte da vascularização dos rins. Na artéria renal, a gente tem uma segmentação, uma divisão dessa artéria, formando as arteríolas. Né? As arteríolas vão se dividir ainda em capilares, e esses capilares vão estar dentro do sistema de filtração dos rins. Aqui a gente tem a organização dessas artérias e essas veias. Vejam aqui, ó, na pirâmide renal, a gente tem a disposição de forma específica de alguns vasos e de algumas artérias, e algumas veias e algumas artérias. Por exemplo, a artéria que está na base do que a gente chama de pirâmide renal, essa estrutura aqui, ó, é chamada de artéria ou veia arqueada. Por que arqueada? Porque ela tem essa curvatura aqui, ó. Ela está na horizontal e tem essa curvatura. Então, tanto as veias quanto as artérias que estão na base da pirâmide renal, essa estrutura aqui dentro da medula renal, a gente chama de artéria e veias arqueadas. A partir das artérias e veias arqueadas, nós temos as ramificações para formar as artérias aferentes, que vão entrar lá no glomérulo e depois vão sair nas artérias ou veias eferentes, que vão ser a partir da passagem das artérias aferentes pelo glomérulo, pela filtração e a saída desse tecido sanguíneo já filtrado pelas artérias eferentes. Agora, como é que estão organizado isso microscopicamente? Aqui a gente consegue ver perfeitamente a artéria e as veias arqueadas. Então aqui a gente tem a base da pirâmide renal, que é essa estrutura aqui, e a gente consegue ver essas ramificações, esses prolongamentos das artérias e das veias arqueadas, que são as artérias aferentes. Agora percebam o seguinte, as artérias aferentes elas vão se ramificar em capilares, os capilares glomerulares, aqueles capilares que estão dentro do glomérulo, dentro da cápsula de Bowman, né? Onde vai haver a filtração do sangue. Percebam também que a partir da saída desses capilares, nós temos a artéria eferente. Então, a artéria que entra no glomérulo, para formar o glomérulo, é a aferente, a que traz o sangue arterial, e a que sai depois da filtração é a veia eferente. A veia eferente ela pode dar forma a duas estruturas. É esses capilares, que a gente chama de capilares
capsulares, esses capilares aqui, e a gente tem essa formação dessas estruturas em rede aqui, ó, que são mais chamadas de vasa reta. Por que essas vasas retas? Percebam pela configuração dos vasos que se estendem a partir tanto da artéria quanto das veias arqueadas. Essas estruturas aqui vão formar esse conjunto de vasos que vão estar intimamente, aqui a gente está vendo separado para que a gente consiga ver perfeitamente essa organização. Mas essa vasa reta aqui, ela vai estar intimamente ligado aos túbulos contorcidos, tanto o túbulo contorcido distal quanto o túbulo contorcido proximal. Por que isso é importante? Porque através da interação entre o túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal com a vasa reta, vai haver a troca de substância entre esses dois componentes, fazendo com que a gente possa reabsorver alguma substância que foi filtrada de forma inadequada. A partir dessa organização aqui, nós vamos ter a filtração, reabsorção, e essa vasa reta e esses capilares também são capazes de secretar algumas substâncias. O equilíbrio dessas três características, a filtração, a reabsorção e a secreção das substâncias, é que vai dar as características da urina que nós vamos excretar e vamos ver ainda na aula de hoje. Agora, como é que isso aqui acontece, Hudson, na circulação? Eu estou ligado que a gente tem um vaso, uma artéria renal que traz o sangue arterial até os rins. Mas como é que isso acontece? Então aqui a gente tem essa estrutura aqui, ó, da artéria renal. A gente viu que essa artéria renal, ela vem de um tubo muito mais caliboso ainda, que é a aorta. Mas essa artéria renal se ramifica e chega até os rins. Quando ela chega até os rins, ela precisa também passar novamente por um processo de segmentação. Por isso a gente chama ela de artéria segmentar. A partir dessa estrutura, que é a artéria foi segmentada a partir da artéria renal, nós temos a possibilidade de ainda diminuir mais o seu calibre. A partir da artéria de segmentação, a gente vai fazer o que a gente chama de artéria interlobar. O que é a artéria interlobar? Hudson, essas artérias aqui, ó, que vão estar envolvendo a pirâmide renal. Tá vendo aqui essa alça formada? Esse V, essa forquilha aqui, ó, são as artérias interlobar. E por que ela tem esse nome? Porque cada pirâmide renal pode ser chamado de lobo, né, dentro do rim. Então, como elas estão entre os lobos, entre as pirâmides renais, elas são chamadas de artéria interlobar. Beleza, Hudson, a artéria interlobar é a parede, mas quando chega na base da pirâmide, como é que a gente fala? A gente já viu que essa denominação são artérias e veias arqueadas, as artérias e as veias que estão na base dessa pirâmide. Perfeito, então deixa eu ver se eu entendi. O sangue chega pela artéria renal, a artéria renal ela se ramifica formando essa artéria segmentar. Essa artéria segmentar, por sua vez, se torna mais estreita nas artérias interlobares, que vão dar nas artérias arqueadas. É isso mesmo, exatamente. Beleza, mas no slide ainda há pouco, tu falou que a partir das artérias arqueadas existe uma ramificação para formar os capilares, as arteríolas e as vênulas, e formam esses capilares. É exatamente o que a gente vê aqui nessa figura B. Então aqui a gente tem, ó, as artérias e as veias arqueadas. Percebam que a partir delas surgem essas ramificações. Tá vendo? Essas ramificações vão determinar a interação do sistema vascular com o glomérulo. Então, as arteríolas vão se ramificar, formando os capilares, e esses capilares vão estar envoltos pela cápsula de Bowman, né, ou o corpúsculo renal. Nesse momento aqui, nós temos o processo de filtração do sangue. A partir daqui, substâncias são retiradas a partir do plasma. Lembra que as substâncias filtradas são muito parecidas com o plasma sanguíneo, com exceção de proteínas, que nessas substâncias não tem proteínas e não tem células também. Então, essa passagem de substâncias aqui está acontecendo também por difusão, com uma maior concentração no plasma de açúcares, de lipídios pequenos, de íons, é maior do que no espaço.
da cápsula, a gente tem uma passagem dessa substância do plasma para o espaço de Bowman, ou o espaço capsular. A partir disso, esse líquido é drenado pelos ductos contorcidos, e esses ductos contorcidos vão orientar a transferência e reabsorção de algumas substâncias que são ainda importantes para o nosso organismo. Então, o que acontece? A partir disso, a gente tem a artéria eferente, depois a gente tem a artéria eferente, novamente a artéria aferente é a que entra no glomérulo, onde vai haver a filtração. Depois que a filtração, essa artéria é chamada de artéria eferente. Depois disso, essa artéria eferente, ela pode passar pelos capilares adjacentes, ou ela pode ir para a vasa reta. Aqui, ó, a gente já tem uma configuração mais precisa do esquema. Tá vendo que a vasa reta aqui, ó, ela está intimamente associada aos tubos contorcidos. Aqui a gente tem o tubo contorcido proximal, e aqui a gente tem o tubo contorcido distal. Aqui a gente tem um néfron justamedular. Por quê? Porque ele está com essa vasa reta dentro da medula do rim. E aqui a gente tem um néfron cortical, porque o glomérulo, ele está associado a esses capilares glomerulares aqui dentro do espaço do córtex do rim. Por isso a gente tem essa distinção entre néfron cortical e néfron justamedular, por causa da interação, da forma com que esses glomérulos estão associados aos capilares adjacentes. Então aqui a gente tem os capilares peritubulares, esses capilares aqui formados a partir da ramificação das artérias e das veias arqueadas. Esses elementos aqui vão ser importantíssimos para a secreção de algumas substâncias que vão estimular a absorção do líquido que está contido dentro dos vasos contorcidos. Então, tudo que a gente filtra aqui no glomérulo precisa passar por um processo de reabsorção antes de sair dos tubos contorcidos e entrar no ducto coletor, porque a partir do ducto coletor esse material ele vai ser encaminhado até os ureteres, e dos ureteres ele vai ser eliminado na bexiga. Então, como acontece? A gente tem a artéria arqueada, e depois a gente tem as artérias interlobular, que são essas artérias aqui, ó. O sangue vem pela artéria arqueada, alcança as artérias interlobulares, vão até os glomérulos, dos glomérulos eles saem pela artéria eferente, e aqui na artéria eferente ele tem dois caminhos, dependendo se ele é um néfron cortical ou um néfron justamedular. Nos néfron corticais, essa artéria eferente vai desencadear, vai ser conectada com os capilares peritubulares. É essa região aqui, ó. Esses que estão na periferia, que estão em volta dos túbulos contorcidos. Nos néfrons justamedular, essas artérias eferentes podem desembocar diretamente na vasa reta. Eles também têm aqui, ó, os capilares peritubulares, mas percebam aqui, ó, que alguns vasos vêm direto para a vasa reta. É possível no néfron justamedular a artéria eferente jogar nos capilares peritubulares, os capilares peritubulares fazer uma transição até a vasa reta e a partir daí serem eliminados. Nos néfrons corticais é necessariamente lançado nos vasos peritubulares. Dos vasos peritubulares, aqui a gente não tá aparecendo, mas também a gente tem essa vasa reta aqui, e depois vai ser liberado. No justamedular, essa artéria pode lançar direto o sangue filtrado direto na vasa reta, o que não vai acontecer no néfron cortical, ok? Beleza, Hudson, chegou lá. O que acontece? Quando chega aqui nesses capilares ou aqui na vasa reta, esses tubos, essas artérias, o sangue arterial passa a ser sangue venoso. Então a gente tem o retorno do sangue venoso. De que modo? Primeiro, a gente tem a veia intertubular, ou a veia intertubular, para carregar o sangue venoso. Então, aqui tem as veias intertubulares. Depois, chegam as veias arqueadas. Depois, a gente vem para a veia interlobular,
que é essa daqui, chegando às regiões de segmentação, a veia segmentar, alcançando a veia renal e sendo lançada na corrente sanguínea mais abundante, a corrente sanguínea sistêmica. Então o sangue ele tem um caminho para percorrer dentro de cada um dos nossos rins, entrando pela artéria renal, passando pela artéria segmentar, depois pela artéria interlobar, depois pela artéria arqueada, chegando até as artérias interlobares, que são essas projeções que vão dar ramificação para as arteríolas dentro do glomérulo. No glomérulo vai haver a filtração do plasma, a retirada de substâncias e o sangue que entrou pela arteríola aferente vai sair pela arteríola eferente. A arteríola eferente pode estar diretamente conectada aos capilares peritubulares ou ela pode estar diretamente ligada às vasas retas, aos vasos retos. A partir disso, seja nos capilares peritubulares ou seja nos vasos retos, a passagem do sangue arterial para o sangue venoso e a saída desse sangue venoso dos rins sendo drenado a partir das veias. Então a gente tem as veias intertubular passando para as veias arqueadas, as veias interlobar, e a partir das veias interlombar a gente cai na veia segmentar, da veia segmentar na veia renal e da veia renal para a circulação sistêmica. A gente vai ver o fluxo desse sangue. A gente tem uma quantidade muito grande de sangue passando por cada um dos rins a cada minuto, mas a gente precisa ainda descrever com um pouco menos de imagem para que a gente consiga visualizar perfeitamente o fluxo do sangue. Tá? Então aqui a gente tem a parte cortical do rim, aqui a gente tem a parte medular. Aqui a gente tem a artéria e a veia arqueada. Imagina que essa parte aqui é aquele triângulo lá, né? Então, da artéria arqueada, a gente tem a artéria intertubular. Essa artéria intertubular vai se ramificar na arteríola aferente. A arteríola aferente entra no glomérulo, é filtrada e sai pela arteríola eferente. Agora acontece o seguinte, a arteríola eferente ou ela vai estar associada aos capilares peritubulares ou ela vai direto para a vasa reta. Não é isso? Exatamente. Então, quando a gente tem aqui a vasa reta ou os capilares peritubulares, vai haver a passagem de sangue arterial, vermelhinho aqui, para o sangue venoso, em azulzinho. A partir do sangue venoso, é necessário a saída desse sangue do rim para cair na circulação sistêmica. Então, a gente tem, a partir disso, as veias intertubulares. As veias intertubulares vão desembocar na veia arqueada. A veia arqueada vai desembocar na veia interlobar. A veia interlobar vai cair na segmentar, que é a veia lobar. E depois a gente tem a veia renal. Assim, a entrada, filtração, circulação e saída do sangue pelo sistema do néfron, pelo sistema de filtração. Aqui a gente tem a circulação renal em destaque, mostrando as regiões corticais e as regiões medulares e como os capilares e as vasas retas, os vasos retos, estão intimamente associados aos tubos contorcidos, tanto distal quanto proximal. Essa relação mais próxima vai permitir a interação específica de reabsorção e de secreção de substâncias. Como assim, Hudson? Quando a gente filtra no glomérulo o plasma sanguíneo, a gente tem uma ampla quantidade de substâncias que são eliminadas ou são filtradas, retiradas do plasma sanguíneo. Mas nem tudo que foi retirado do plasma sanguíneo deve ser eliminado. Tem muita coisa ali que eu quero reabsorver. Eu quero reabsorver água, eu quero reabsorver íons, eu quero reabsorver aminoácidos, eu quero reabsorver glicose, por exemplo. E o que a gente quer eliminar? A gente quer eliminar metabólitos secundários produzidos a partir do metabolismo celular. A gente quer eliminar excesso de sal, a gente quer eliminar excesso de ureia produzido lá na via das proteínas, nas vias metabólicas das proteínas. Isso tudo a gente quer retirar do organismo. Beleza, Hudson, mas se a nossa filtragem ela é muito ampla,
Como é que a gente vai evitar perder substâncias que ainda nós desejamos? Pela reabsorção que os túbulos contorcidos promovem. Então, quando a substância passa pelo glomérulo e cai no espaço capsular ou no espaço de Bowman, o que acontece? Ele é um material rico de substâncias aproveitáveis ainda pelo meu organismo. Por isso, a gente drena essa região, esse espaço capsular para os tubos contorcidos. Os tubos contorcidos são regiões onde vai haver a reabsorção dessas substâncias que ainda são de meu interesse. Mas como é que isso acontece, Hudson? Através dos estímulos dos vasos associados e aos vasos tubulares, peritubulares e os vasos retos, essa estrutura reta que está associada aos túbulos contorcidos. A partir disso, a gente vai estimular que os túbulos contorcidos eles absorvam essas substâncias que ainda são desejáveis por mim e lancem essa substância nesses vasos, tanto nos vasos peritubulares quanto na vasa reta. Nos vasos retos. A partir disso, também é possível secretar substância dos vasos retos e dos vasos peritubulares para dentro do lúmen túbulos contorcidos. Como assim, Hudson, o lúmen dos tubos contorcidos? Imagina que o tubo contorcido é um canudo, tá? Consegue imaginar? Esse canudo está cheio de líquido. Algumas coisas desse canudo, desse líquido, você ainda quer aproveitar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai estimular a passagem do lúmen, do espaço desse canudo para a corrente sanguínea. Que corrente sanguínea? Dos capilares peritubulares e dos vasos retos. Vai estimular a passagem desse espaço que está desse líquido que está no espaço, está no lúmen do canudo para esses vasos e vai secretar coisas que estão nos vasos para dentro do lúmen, para dentro do espaço desse canudo, fazendo com que esse canudo ele direcione essa secreção, esses metabólitos indesejados até o tubo coletor que vai desembocar nos ureteres, que vai levar esse rejeito para a bexiga, tudo bem? Então essa circulação renal vai ser bastante importante porque a gente tem a entrada do sangue pelas arteríolas aferentes, a circulação, a passagem, a filtração no glomérulo, a saída pela artéria eferente, a passagem desse sangue ainda arterial, tanto pelos vasos peritubulares quanto os vasos retos, e a partir daí esse sangue arterial se torna venoso e deve ser retirado, eliminado do néfron, saindo dos rins. Tudo bem? Então aqui a gente tem um aparelho justoglomerular. A gente já viu essa estrutura. Quando ela está próxima da medula, por isso a gente chama de justoglomerular, né? Então aqui a gente tem essa estrutura. Novamente a gente tem a artéria aferente, a entrada, passagem pelos capilares dentro do glomérulo, liberação do líquido filtrado do plasma na cápsula de Bowman e saída pela artéria eferente. A substância que está contida dentro da cápsula de Bowman, no espaço capsular, vai ser drenada pelos túbulos contorcidos. O túbulo contorcido proximal. O túbulo contorcido proximal tem a sua região eferente, que vai descer, o loop de Allen, a parte ascendente e chegando ao túbulo distal. Aqui a gente tem uma ampliação dessa estrutura. Então aqui a gente tem a artéria aferente, por onde o sangue chega. O sangue chega pela artéria eferente, passa pelas ramificações da artéria eferente, que são os capilares, são filtrados dentro da cápsula de Bowman, liberam esse filtrado dentro do espaço capsular. Esse espaço capsular vai ser drenado aqui pelo tubo contorcido distal ou pelo tubo contorcido proximal, dependendo da estrutura do néfron. E aqui a gente tem a saída do sangue pela artéria eferente. Esses elementos são
importantes para a nossa capacidade de filtração. Assim como é possível fazer a eliminação de substâncias, é possível fazer a reabsorção de substâncias graças a essa entrada, essa circulação, essa saída e esse processo de interação com os tubos contorcidos. Novamente, nosso organismo ele não quer desperdiçar energia, nós evoluímos para manter a quantidade máxima de energia extraída das nossas alimentações. Lembre que nem todos nós fazemos 3 alimentações por dia, alguns fazem uma alimentação, alguns não fazem nenhuma alimentação. Nossos antepassados não tinham o luxo de comer todo dia. Nós evoluímos para retirar a maior quantidade de energia possível do alimento. Então, quando a gente faz uma filtração ineficiente, que libera muitas substâncias ainda necessárias para a manutenção do nosso organismo, nosso corpo evoluiu para reabsorver essas substâncias a partir dessa filtração ineficiente. Rodson, mas não seria mais interessante a gente fazer uma filtração mais eficiente ao invés de ter uma estrutura de reabsorção? Sim, a gente está a caminho disso. Na nossa evolução, nós ainda chegaremos a desenvolver mecanismos de filtração do nosso sangue mais eficientes, capazes de impedir com que substâncias ainda interessantes para o nosso metabolismo sejam desperdiçadas durante o processo de filtração dentro dos rins. Mas enquanto isso não acontece, nós lançamos mão ainda de estruturas que estão preparadas para reabsorver esses elementos que não podem ser desperdiçados. Aqui a gente dentro da estrutura justamedular, justaglomerular, a gente ainda tem algumas inervações. A inervação dos nossos rins se dão por fibras nervosas simpáticas. A gente vai falar um pouco mais a respeito dessas fibras nervosas simpáticas. Elas vão estimular o que a gente chama de células justaglomerulares. O que essas células justaglomerulares fazem? Elas produzem substâncias que vão regular a forma com que há a reabsorção ou a excreção de substâncias, tanto pelo túbulos contorcidos, quando a gente fala de reabsorção, quanto pelos capilares peritubulares ou pelos vasos retos, quando a gente está falando de excreção. Então, a produção de substâncias por essas células justaglomerulares é que vão afinar esse processo de excreção, reabsorção e filtração. Tudo bem? Então, como é que a gente vê esse aparelho mais especificamente? A gente tem uma porção inicial, que a gente chama essa porção inicial de tubo contorcido distal, que contém o glomérulo correspondente. Essa aqui é o tubo contorcido distal. Esse tubo contorcido distal ele vai estar relacionado a esse glomérulo, essa região de filtração. Então, a gente tem as arteriolas aferentes, por onde o sangue entra, e as arteriolas eferentes, por onde o sangue sai, a partir do processo de filtração. É um local importante para o controle do fluxo de sangue no rim e o ritmo de filtração glomerular. Quanto mais sangue, maior o ritmo de filtração. Quanto menor o fluxo sanguíneo, menor o sistema de filtração, a capacidade de filtração. Agora, quem é que determina essa velocidade, Hudson? Quem é que determina se eu tenho mais ou menos fluxo sanguíneo? Uma substância que a gente chama de renina. A renina ela é produzida pelas células justoglomerulares, que a gente acabou de falar. E qual é o papel da renina? O papel da renina é regular a quantidade de líquidos corporais. É a produção de renina a partir do estímulo dos nervos simpáticos, isso eu queria falar sinápticos, mas não é sinápticos, é simpáticos e parasimpáticos. A estimulação dos nervos simpáticos sobre as células justaglomerulares vai estimular a produção de renina. A renina liberada vai estimular a quantidade de líquido no nosso corpo, líquidos corporais. Isso vai determinar a quantidade de líquido que eu tenho dentro do meu corpo, vai determinar de forma indireta a minha pressão arterial. Então, quando a gente tem muito líquido no corpo, eu sou uma pessoa que gosto muito de beber água. Inclusive, vou beber um pouquinho de água agora porque estou com a boca seca. O que acontece? Eu sempre tenho uma quantidade de líquido muito grande, eu tenho uma produção adequada de renina nesse mecanismo. Isso faz com que aumente o fluxo sanguíneo pelos rins. Aumentando os fluxos sanguíneos pelos rins, o que acontece? Exatamente, mais filtração. Com mais filtração, eu tenho mais eliminação. Então,
minha urina, minha frequência de eliminação de urina é maior do que a frequência de pessoas que não têm o costume de beber muita água. Por quê? Porque nessas condições, como elas têm pouca aquisição de água, não é estimulado a produção de renina pelas células justoglomerulares, e essa produção, essa frequência de eliminação da urina é diminuída. Então, conforme a gente estimula as nossas células pelo aumento do nosso volume de líquido corporal, há um aumento na frequência da filtragem, da velocidade de filtragem, o que desemboca no aumento da frequência na eliminação urinária. Agora, como é que a gente estimula isso? Através, como eu falei, dos nervos simpáticos. Então, a gente tem dois tipos de nervos simpáticos. Os nervos que a gente chama de baroreceptores e os nervos que a gente chama de quimiorreceptores. Como os quimiorreceptores sugerem, esses nervos eles são estimulados a partir de componentes químicos. E os baroreceptores, Hudson, eles são estimulados a partir de quê? São nervos que são estimulados a partir da pressão barométrica, a pressão atmosférica, Hudson, a pressão sobre minha cabeça vai dizer se eu faço mais xixi ou menos xixi? Não, a sua pressão sanguínea. Você tem nervos dentro da estrutura dos rins que vão determinar a pressão sanguínea, e a elevação da pressão sanguínea pelo acúmulo de líquido estimula as células justamente a produzir renina, a produção de renina estimula a filtragem ele estimula a eliminação, ok? Não existe inervação parasimpática, todos os nervos que estão associados ao controle da capacidade de filtração nos rins são do grupo dos nervos simpáticos. Tá? É um importante efeito na modificação do fluxo renal e excreção de sódio. Então a gente viu que de acordo com a RINA, a gente vai ter esse aumento desse fluxo pela pressão arterial. A maior pressão arterial leva a maior fluxo leva a maior filtração leva a maior eliminação. Então aqui a gente tem como controlar a partir da inervação simpática a vasoconstrição, que vai estimular ou diminuir a pressão arterial, ativando ou inibindo os nervos, os baroreceptores. A gente tem a intensa estimulação de renina, pela produção pelas células justoglomerulares, e o aumento na reabsorção tubular de sódio. Reabsorção de sódio, Hudson, exatamente. A gente já vai discutir a respeito da reabsorção de sódio e a liberação de outras substâncias pelo sangue. Tá? Então aqui a gente tem o mecanismo renal de manipulação do plasma. O que acontece? A gente tem a artéria aferente, que vai chegar até o glomérulo vai passar por processo de filtração, vai lançar esse elemento filtrado dentro desse espaço capsular ou o espaço de Bowman. A partir dessa filtração, o sangue vai ser levado pela artéria eferente. A artéria eferente, aqui está o fluxo de sangue, né? A direção do fluxo sanguíneo vai chegar até os capilares peritubulares. Olha o que está acontecendo aqui. Os capilares peritubulares vão estimular a reabsorção de várias substâncias aqui, incluindo água, e vão secretar algumas substâncias aqui de volta para o espaço do túbulo contorcido. Lembra que eu falei que o túbulo contorcido parece um canudo? Olha ele aqui, ó. Esse espaço aqui tem a parede do canudo, aqui tem a outra parede do canudo, e esse espaço, o dentro, é o que a gente chama de lúmen, ok? Hudson, agora como é que a gente pode reabsorver, estimular a reabsorção de água? Através de reabsorção de outras substâncias que podem ser captadas através de receptores celulares. A gente já não falou da bomba de sódio e potássio? Captura de sódio, liberação de potássio, utilização contra um gradiente eletroquímico que precisa de energia. Exatamente. Quando a gente tem, imagina aqui que no glomérulo foi filtrado e muito sódio foi retirado. Esse sódio ele é captado pelo túbulo contorcido e vai ser levado em direção ao ducto, o tubo de coleta, o ducto de coleta, o ducto coletor. Só que eu não quero perder esse monte de sódio
e não quero perder esse monte de água associado. O que eu faço? Alguns receptores nas células que formam a parede do túbulo contorcido reabsorvem esse sódio, liberando ele na corrente sanguínea. Beleza, Hudson, estou tirando o sódio que eu quero aproveitar do lúmen do túbulo contorcido e jogando direto na minha corrente sanguínea lá nos capilares peritubulares. Mas tem um problema aí, Hudson. Se eu faço isso, eu aumento a pressão osmótica dentro do meu plasma, porque eu estou aumentando a concentração de sódio em contrapartida a essa reabsorção. Isso vai levar a uma coisa que eu quero fazer, que meu corpo quer fazer, que é reabsorver água. Quando a gente tem o aumento da pressão osmótica, o que acontece? Exatamente. A gente tem o fluxo de água de uma região de menos concentração de soluto para uma região de maior concentração de soluto. Então, quando eu estou transportando sódio, eu também estou fazendo com que haja a reabsorção de água. E por que isso é importante, Hudson? A gente tem uma passagem de cerca de 1,5 litro de sangue pelos rins a cada minuto. 1,5 litro de sangue nos rins a cada minuto. Isso faz com que a gente tenha em 5 minutos a passagem de todo o nosso volume de tecido sanguíneo. Só que desses 1,5 litro, apenas 10% são filtrados. E eles são lançados aqui no espaço capsular. Esses 120 ml, 150 ml de líquido são lançados nos tubos contorcidos. É muito líquido, eu quero reabsorver muita água ainda, eu ainda quero reabsorver muita coisa. É por isso que a gente tem esse processo de reabsorção dado aqui nos túbulos contorcidos. Perfeito, Ruth. Então aqui eu estou reabsorvendo elementos que ainda me são importantes e o resto. O resto ele está indo em direção à secreção, à eliminação. Ok, Hudson, mas e algumas substâncias que não foram filtradas aqui? Tu falou que só 10% do nosso sangue é filtrado aqui no glomérulo. E o resto, se eu quiser eliminar nos capilares peritubulares e na vasa reta, também há esse processo de secreção. A passagem de substância desses capilares direto para o lúmen dos tubos contorcidos. E o que eu quero eliminar, Hudson? Eu quero eliminar medicamentos, eu quero eliminar substâncias tóxicas, eu quero eliminar muita gordura, eu quero eliminar uma série de substâncias, quero eliminar a ureia, que podem ser transferidas dos capilares peritubulares direto para o lúmen dos tubos contorcidos e a partir daí serem levados em direção ao ducto coletor, do ducto coletor aos ureteres, dos ureteres até a bexiga. Então o que está acontecendo aqui? Primeira coisa é filtração glomerular. O fluxo do plasma livre de proteína dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman, esse espaço capsular aqui, ó. Então a gente tem essa passagem desse plasma. Novamente, o líquido é muito parecido com o plasma sanguíneo, no entanto, não existem proteínas, livre de proteínas, e não existe também células. Segundo, reabsorção, que é a remoção de substâncias que ainda são importantes para o meu metabolismo. Eu não quero desperdiçar coisas que ainda são importantes. Então, transporte seletivo de moléculas do lúmen para os túbulos do lúmen dos tubos renais para os capilares peritubulares, essa região aqui, ou por túbulos retos também, tá? Para as vasas retas, perdão, o tubo é contorcido. Então esse processo de reabsorção aqui vai ser importante para a gente capturar tudo aquilo que a gente não quer desperdiçar e lançar de volta na corrente sanguínea a partir dos capilares peritubulares e dos vasos retos. Terceiro, secreção tubular. Então aqui a gente tem transporte seletivo de molécula dos capilares peritubulares para o lúmen dos túbulos renais. Então eu estou fazendo a secreção. Os elementos que devem ser excretados estão mais concentrados nos vasos, nos capilares peritubulares e nos vasos retos, e por essa diferença de concentração eles vão ser transportados de volta para dentro
dos túbulos contorcidos e sendo acrescentado a substância que vai ser excretada. E por fim, a excreção, que é a eliminação dessa substância sob a forma de urina. Isso, para virar urina, ainda vai demorar um pouco. A gente ainda está lá nos túbulos. Eles têm que cair no ducto coletor. Do ducto coletor ele tem que ir para os ureteres. Dos ureteres ele tem que ser depositado na bexiga urinária. E depois da bexiga urinária ele vai para a uretra para depois ser eliminado. Quando é que vira urina? Quando a gente tem a eliminação, a reabsorção de todas as substâncias que ainda vão ser necessárias. Então aqui eu falei para vocês que a gente tem mais ou menos 1,5 litro de sangue por minuto passando nos rins, dos quais 150 mais ou menos, 150 ml estão sendo filtrados. Esses 150 ml que são filtrados vão ser reabsorvidos e vão ser secretados algumas substâncias. Então a gente tem aqui a produção de mais ou menos 1 ml por minuto de urina. A partir da reabsorção e da secreção, a gente tem mais ou menos 1 ml de urina sendo produzido por minuto, ok? Esse elemento, ó, a partir de 1,5 litro, de 1,5 litro vim para 150, de 150 eu parti para 1 ml de elemento a ser eliminado na forma de urina. Então aqui a gente tem esses mecanismos, ó, mecanismos renais de manipulação do plasma. A intensidade com que as substâncias são excretadas na urina representa a interação entre os processos de manipulação do plasma. Isso quer dizer o quê? Que excreção é igual a filtração menos reabsorção. Então eu filtro 150 ml que são jogados no espaço capsular e são drenados pelos túbulos contorcidos. Nos túbulos contorcidos, esses 150 ml eles são reabsorvidos. Grande parte desses ml são reabsorvidos. Beleza, depois da reabsorção, eu acrescento a secreção dos vasos peritubulares. Então, a excreção é o resultado de filtração menos reabsorção mais secreção. Isso daqui dá mais ou menos 1 ml por minuto na produção de que a gente chama de urina. Então a gente tem aqui novamente a arteríola aferente, passa pelo glomérulo, a gente tem os capilares glomerulares, onde vai haver a filtração, a gente tem a arteríola eferente vai ser conduzida nos capsulares peritubulares ou nos vasos retos. E aí aqui a gente tem a filtragem glomerular, é o passo 1, reabsorção nos túbulos contorcidos é o passo 2, secreção de substâncias tóxicas pelos capilares peritubulares é o passo 3 e a secreção é o passo 4. A partir da chegada dessas substâncias que estão em processo de a reabsorção e a liberação ao ducto coletor, a gente pode passar a denominá-la como urina, tá? Mas não imaginem o seguinte, que passou aqui, ó, o 2. Depois só vai haver a secreção depois que tudo tiver sido reabsorvido. Esses processos 2 e 3 aqui, eles estão acontecendo simultaneamente ao longo de todos os túbulos contorcidos, proximal, aí tem a descendente, aí a curva de Ellen, a ascendente, aí o tubo distal, até chegar ao ducto coletor. Toda essa circulação está havendo tanto secreção quanto reabsorção de substâncias para formar a urina, tá? Então aqui a gente tem esse mecanismo novamente, a entrada de sangue arterial pela arteríola aferente, a filtragem em F aqui a gente tem a quantidade filtrada, mais ou menos 150 ml por minuto. Depois da filtragem, o sangue sai pela arteríola eferente. A arteríola eferente continua para formar os capilares peritubulares e vai alcançar os capilares venosos para ser desembocado lá na na veia renal. Então aqui, ó, F a gente tem mais ou menos 150 ml. A quantidade reabsorvida é o menos, é o que vai ser transferido do lúmen dos tubos contorcidos para dentro dos vasos dos capilares peritubulares. A partir disso, a gente tem uma diminuição no volume. Daqui, ó, a gente reabsorve mais de 90%
de tudo que a gente filtrou. No final, a gente tem essa secreção. No final, não, simultaneamente. Aqui, ó, aqui a gente tem acontecendo simultaneamente a secreção. Mas, Rudy, se eu estou secretando e estou reabsorvendo, não tem perigo de eu reabsorver uma coisa que eu acabei de secretar? Não, porque essa reabsorção é controlada por receptores nas membranas dos túbulos que compõem a parede dos túbulos contorcidos, tá? Não vai o que está sendo excretado não tem receptores para voltar. Então eles não podem ser reabsorvidos. Tudo que está sendo reabsorvido aqui, ó, tem receptores, está recebendo estímulos dos nervos simpáticos, produção de renina, produção de calcitroína, produção que é vitamina D, produção de eritropoetina, que é um estimulante, um hormônio estimulante de produção de células. Está tudo sendo produzido quimicamente aqui para regular esse mecanismo. Beleza? Então isso daqui não vai acontecer. A reabsorção é direcionada, é controlada, do mesmo modo que a secreção também é direcionada, é controlada. Não há o risco de você reabsorver coisas que você está secretando. Tá bom? Então a gente tem os 150 menos 90% mais o que é secretado, formando o total do que vai ser eliminado, quantidade secretada de soluto. Beleza? Aqui a gente tem 3 mecanismos de como isso acontece. Primeiro a gente tem a excreção total de uma substância. Depois a gente tem a excreção parcial. E aqui a gente tem não excreta algumas substâncias. Por exemplo, o que eu quero excretar totalmente do meu organismo? O que eu quero eliminar do meu organismo? Xenobióticos, substâncias estranhas ao meu organismo. Por exemplo, medicamentos. Já tomou antibiótico? É isso mesmo. Quando a gente faz xixi, não cheira a antibiótico? Mesmo depois que você passa quantos dias cheirando o seu xixi cheirando antibiótico? Uns 2 ou 3 dias, não é isso? Porque seu corpo ainda está metabolizando e eliminando todo aquele antibiótico. Ok? Então, esses elementos. E o que são esses catabólitos, Ruth? São os resultados do metabolismo celular. Então, quando a célula está realizando toda a sua bioquímica de carboidratos, bioquímica de lipídios, bioquímica de proteínas, bioquímicas de ácido nucleico, ela produz elementos, ela produz catabólitos. Esses catabólitos, quando são concentrados, eles podem se tornar tóxicos, por exemplo, a ureia, e precisam ser eliminados. Esses elementos a gente quer eliminar completamente, totalmente excretada do nosso organismo. Então, o que acontece? A substância CAX, que precisa ser excretada completamente, entra pelos capilares aferentes, passa pelo glomérulo, é filtrada, 10% dessa substância é filtrada pelos glomérulos e os outros dos 90% chegam nos capilares peritubulares. A partir dessa seleção, essas substâncias do capilar tubular são passados da corrente sanguínea para dentro do lúmen do tubo contorcido e vão ser 100% eliminados. Beleza? Então, esse é o mecanismo de eliminação de catabólitos, de produtos do metabolismo celular e de xenobióticos, substâncias químicas estranhas ao meu organismo. Então, aqui eu tenho a substância Y, que vai ser secretada parcialmente. Nesse caso, a gente tem a água e tem íons. A gente vai ver que mais de 90% da nossa urina é composta por água. Só que eu não posso perder tanta água assim de uma vez, né? Eu tenho que perder água, tenho que desidratar de forma controlada, porque uma desidratação brusca no meu organismo poderia causar desequilíbrios na minha homeostase. Então, o que acontece? Aqui, ó, novamente, a arteríola aferente passa pelo glomérulo, 10% da água que foi passada aqui foi submetida dentro do túbulo contorcido. Imagina só se eu tivesse a capacidade de gerar 150 ml de urina por minuto. A única coisa que a gente ia fazer, a gente não ia estudar, a gente não ia trabalhar, a gente só ia passar o dia fazendo xixi, porque minha bexiga tem mais ou menos 300 ml. Então eu ia encher minha bexiga a cada 2 minutos. Então só é o tempo de eu terminar de fazer xixi para começar o novo xixi. Eu perderia muita água numa velocidade muito grande. Então o que acontece? Tanto essa água
quanto esses íons eles precisam ser reabsorvidos. Mas para que eu reabsorva a água, eu preciso reabsorver primeiro os íons, porque eu transporto esse soluto, aumento a osmolaridade na corrente sanguínea, e o aumento da osmolaridade na corrente sanguínea vai fazer, vai propelir a passagem de água do lúmen do túbulo contorcido de volta para os capilares peritubulares. Então eu vou perder aqui, eu estava em 10, aí depois eu vou cair para 1%, 1% não, 0,1%, que é 1.500, eu vou fazer 1% é de 100. Ixi, é muito menos, eu nem sei fazer essa conta, mas ó, eu entrei com 1.500 ml de sangue e estou saindo com 1 ml de água por minuto. Então, quanto é? Se fosse 10%, seria 100. Se fosse 1%, seria 10. Se fosse 0,1%, seria 1. É isso mesmo. 0,1% da água que é filtrada, que é 0,1% da água que passa pelos glomérulos é eliminada. Isso faz com que eu tenha tempo de estudar, de trabalhar, de passear entre um xixi e outro, né? Então, se a minha bexiga tem 300 ml, eu faço 1 ml de urina por minuto, eu tenho o quê? 300 minutos. Isso dá 5 horas, 300 minutos, dividido por 60, dá 5 horas entre um xixi e outro. Dá para fazer alguma coisinha, não dá? Hudson, mas eu não levo isso tudo para fazer xixi. Eu faço xixi de 1 em 1 hora, faço xixi de 40 em 40 minutos, porque você bebe muita água. Agora pergunta do seu colega aí do lado, se ele faz xixi a cada 5 horas, que ele vai te dizer, rapaz, eu faço xixi às vezes 2 vezes por dia só. Por quê? Porque ele bebe pouca água. Essa regulação vai gerar a ingestão de líquido, vai gerar a regulação na produção de renina lá que a gente viu. A produção de renina vai estimular ou diminuir essa produção, essa filtragem nos néfrons, tá? Então o que está acontecendo aqui? Para que eu absorva a água, eu primeiro levo esses íons. Eu levo os íons de volta para a corrente sanguínea, aumento a osmolaridade, aumentando a osmolaridade, eu tenho o transporte da água propelido a partir disso. Aqui, ó, eu tenho a não secreção de alguma substância. Qual é a substância que eu não quero secretar de jeito nenhum? Glicose e aminoácidos. Então, quando a gente tem aqui na veia aferente, aqui entra, passa pelo glomérulo, é filtrado, 10%, e o resto, 90% vão para os capilares peritubulares. O que acontece? Eu não quero desperdiçar nem glicose, nem aminoácidos. O que eu vou fazer? Eu vou reabsorver tudo de volta para a corrente sanguínea. Só que aqui a gente tem uma limitação, né? Não é tudo. Os antigos que eu falo é antigos mesmo, não é o meu avô, minha avó, não. Estou falando do pessoal da época das pirâmides lá. Quando começaram a inventar a medicina, a forma de detectar diabetes era era açúcar na urina. Isso é verdade. O pessoal já ouviu falar? Eu fiz xixi aqui, encheu de formiga, será que eu estou com diabetes? É possível. Só que, não é um indicativo de diabetes, porque a urina tem uma série de outras coisas lá que podem atrair as formigas. Mas tem um negócio, a nossa capacidade de absorção de glicose pelo processo de reabsorção é de até 150 gramas. Então, se o indivíduo ele tem entre 150 e 160 gramas, se ele tem uma glicemia menor do que 160, né, e o ideal é entre 70 e 90, vamos dar uma colher de chá, o ideal é entre 70 e 100. Se o camarada tem 160, ele já está pré-diabético. Mas mesmo assim, os túbulos contorcidos são capazes de reabsorver toda a glicose que seria eliminada. Agora o cara está com uma glicemia maior do que 160, aí ele estourou a capacidade de reabsorção
dos túbulos contorcidos e vai começar a eliminar glicose pela urina. Então é possível, aquele ditado dos antigos lá, agora eu falo dos antigos do meu avô e da minha avó, tenho que diferenciar os antigos da época das pirâmides e os antigos do meu avô e minha avó. Meu avô e minha avó tinham esse de, se fez xixi encher de formiga é porque está diabético, tem fundamento. Se a glicemia, se você tem 150, você já é diabético. Mas até 150, os seus túbulos contorcidos vão conseguir absorver tudo. Se sua glicemia é de 200, 300, 600, quando o cara está completamente descontrolada a glicemia, aí o túbulo contorcido só consegue infiltrar entre 150 e 160 gramas por decilitro. Então não tem como fazer essa eliminação toda. Então, realmente é possível. Agora, aminoácidos são as unidades das minhas proteínas. Eu não quero desperdiçar esses elementos. Eu quero manter todos eles comigo e posso utilizá-los para uma série de outras funções, como sinalização, um monte de outra coisa dentro da minha célula. Então, eles são todos absorvidos. Beleza, Hudson. Depois que acontece essa reabsorção, o que acontece? O líquido é levado até os ureteres e os ureteres vão desencadear na bexiga. Então a bexiga é esse órgão elástico que é envolto por essa estrutura elástica, esse músculo liso elástico. A parede da bexiga é formada por 4 túnicas, a túnica mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa, como a gente viu no trato gastrointestinal. A gente tem armazenamento de urina, a média da bexiga do indivíduo normal é de 300 ml, pode ser pessoas com menos? Pode ser pessoa com mais? Pode, mas a média é 300, tá? A localização no homem é anterior ao reto e na mulher é anterior ao útero, né? A gente tem uma estrutura adicional na mulher aqui. Então aqui a gente tem os orifícios ureterais, onde os ureteres vão desembocar dentro da bexiga. Essa região de triangular aqui, ó, é chamado de trígono, essa região aqui, ó, dentro da bexiga. Aqui a gente tem a bexiga em si, a parede da bexiga, e aqui a gente tem um esfíncter, é o ureteral, onde a gente impede que o xixi saia, a não ser quando a gente ainda é criança ou então a gente sonha que está fazendo xixi. Já sonhou que está fazendo xixi? Exatamente. Você acorda já quase fazendo xixi na roupa, né? Porque você está liberando o esfíncter ureteral. Quando a sua bexiga está cheia, esse esfíncter aqui ele se fecha. Tanto é que quando você chega no vaso sanitário muito apertado, você demora um tempo para conseguir relaxar, mandar o comando voluntário para esse esfíncter para ele se abrir, você conseguir fazer xixi, né? Tem gente que abre a torneira, tem gente que canta uma música, tem gente que faz um monte de coisa, mas é tudo psicológico para relaxar. Depois do relaxamento, o sinal é enviado para a liberação desse esfíncter. Então aqui essa região do trígono é a região onde a bexiga desemboca na uretra. A uretra é quem vai fazer a passagem da urina para a eliminação pelo órgão sexual, tanto masculino quanto feminino. A uretra masculina, ela transporta tanto a urina quanto o sêmen, tá? Então ela faz parte de 2 sistemas, o sistema reprodutor e o sistema urinário. Então, todo tubo muscular que transporta a urina da bexiga ao exterior. Além da bexiga, ela também transporta sêmen, masculina, transporta urina e esperma, tá certo? Aqui, esperma. A uretra feminina, ela tem apenas 5 centímetros e transporta apenas urina. Ela está desassociada do sistema reprodutor. Na uretra masculina, nós temos a mais ou menos 20 centímetros. Como a uretra feminina é muito pequenininha, ela não tem segmentações, mas há divisões. Mas a uretra masculina, com 20 centímetros, ela é segmentada. Qual é o problema? Olha a posição da uretra feminina. Ela está em constante contato com fluidos vaginais e também pode entrar em contato eventualmente com fezes, dependendo quando a moça ou a menina está aprendendo a fazer a higienização ainda, é muito comum esse contato das fezes. Então a mamãe sempre aconselha, olha, para limpar
A vagina tem que ser da frente para trás. Aí vira o papel da frente para trás. Por que não de trás para frente? Porque você pode estar trazendo fezes direto para a uretra. E esse local nas mulheres é um ponto crônico de infecção. Tá? Não é por falta de higiene, não é por nada, porque ela é um ambiente repleto de possibilidade de infecção, tanto bacterianas quanto fúngicas. Então tem que ter muito cuidado, por isso que as mulheres elas são mais asseadas do que os homens, porque nossa uretra, como não está próxima do ânus e não tem outras estruturas, lembra que a vagina, a gente vai trabalhar órgãos sexuais, a vagina é úmida, é quente, ela é propícia para o crescimento de micro-organismos, e a uretra é uma passagem direta do espaço extracorporal para o espaço intercorporal. A uretra masculina, ela está associada tanto ao sistema urinário quanto ao sistema reprodutor, com a liberação de esperma. Ela tem 20 centímetros e pode ser dividida em 3 partes. A gente chama a uretra prostática, que está perto da próstata, né? Entre essa uretra prostática tem uns 5 centímetros. Aqui a gente tem o triângulo formado por uma glândula, e a gente tem essa uretra membranosa aqui, que está nessa região desse triângulo, que faz a conexão entre a uretra prostática e a uretra esponjosa. Essa uretra membranosa aqui tem mais ou menos 1 centímetro. Então aqui a gente tem 6 centímetros, os outros 15 centímetros, mais ou menos 14, 15 centímetros, são chamadas de uretra esponjosa, até a liberação do orifício no pênis, por onde é liberado a urina. Ok? Do que é composto nossa urina? A nossa urina é estéril, né? Não contém micro-organismos. Quando você faz lá o teste de urina, lá, o que você vai encontrar nela? Não é para encontrar micro-organismo, porque a nossa urina é estéril. Varia de 1 a 2 litros em 24 horas, dependendo do quanto de água você ingere e o tipo de dieta. A cor ela é amarela ou âmbar, devido ao que a gente chama de urocroma, que é a produção desse pigmento amarelo a partir da degradação da bile. A gente viu a bile no sistema digestório. A turbidez, logo no início, assim que ela é emitida, ela é transparente, mas se torna turva depois que ela está depositada. Então, quando eu ou meu filho fazemos xixi lá no vaso e não damos descarga, o que acontece? A nossa urina, que era translúcida, passa a ser turva. O odor é levemente aromático, mas depois que ele está depositado, ele fica amoniacal. O que minha mulher faz? Ela vai lá e briga comigo. Eu coloco a culpa do meu filho coloca a culpa em mim, e ela briga com nós dois. Mas a gente divide a culpa nesse sentido. O pH varia de 4,6 a 8, com a média de 6, dependendo da dieta. Novamente, o pH da urina vai depender da forma com que você se alimenta. E qual é a composição? 95% é água e 5% são os outros metabólitos, como a ureia, o ácido úrico, creatinina, sódio e potássio, que são eliminados durante o processo de secreção e reabsorção lá nos túbulos contorcidos. Ok, meus amores? Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem, se cuidem. Cuidem das pessoas que vocês amam e até a próxima. Um abraço.